Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que estourou há poucos dias na Ucrânia e que vem gerando bastante questionamento. Eu estou me referindo ao escândalo de corrupção que foi descoberto agora e que envolve grande parte da alta cúpula do governo ucraniano. Esse escândalo, ele é verdade mesmo ou é desinformação russa? E se for verdade esse escândalo, será que o Zelensky está envolvido? E além de tudo isso, se for verdade, será que o escândalo é grave ou um escândalo mais simples, mais fácil de se resolver? Bom, a gente vai ver isso aí e ver se consegue tirar algumas conclusões dessa história, tá bom? Obrigado por assistir nosso canal, se inscreva se achar o conteúdo interessante, compartilhe dúvidas, opiniões, sugestões nos comentários e vamos lá! Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou responder logo de início é que sim, infelizmente, dessa vez parece que não é mais uma iniciativa da guerra híbrida do Putin, certo? Assim que eu li esse assunto, eu fiquei relativamente cético e pensei que, se escavasse mais um pouco, encontraria indícios, notícias indicando que tudo não passava de outra iniciativa do serviço de desinformação do Putin. É rotina deles tentar minar a credibilidade ucraniana, não é mesmo? Então eu realmente torci, mas é com dor no coração que eu tenho que dizer para vocês que o escândalo é real, que faz a frase da thumbnail ser, infelizmente, verdadeira. Estamos atravessando o período mais difícil desde fevereiro de 2022. Essa frase, pessoal, foi dita pelo deputado Sergei Rachmanin, eu não sei corretamente a pronúncia, nessa entrevista que eu retirei do Pravda ucraniano. Eu tinha, como falei antes, esperança que fosse desinformação. Inclusive, na primeira vez, achei esse senhor a cara do Sergei Shoigu, o ex-ministro de defesa da Rússia. Mas a semelhança acaba aí. Os dois compartilham o mesmo nome, se chama Sergei, e é apenas isso. O senhor Sergei Rachmanin, aparentemente, pelo que eu verifiquei, tá? Ele é um político sério, é um político de oposição ao Zelensky, mas é um político com atuação pró-ucraniana. Resumindo o currículo dele atual, ele é um rapaz que veio do jornalismo político, 30 anos de jornalismo político, e há 6 anos atua como deputado. Então ele tem uma boa experiência no meio político ucraniano. O artigo do Sr. Sergei é longo, até porque é a transcrição de uma entrevista que ele deu, mas de uma montanha de declarações que ele deu nessa entrevista, há uma que eu quero destacar, que é essa aqui. Qual foi a sua percepção do que acabou de ser exibido na NEBU? Trata-se de um escândalo da Operação Midas. E dele respondeu: fiquei terrivelmente enojado, porque apesar de todas as nuances, eu alimentava a esperança ilusória de que existisse algumas limitações morais durante a guerra que pudessem afetar uma pessoa. Provavelmente estava enganado. Do ponto de vista humano, isso é repugnante. Bom, para começar, achei essa declaração uma das mais tristes e verdadeiras dos últimos meses. Eu digo isso porque, de certa forma, eu sempre compartilhei desse mesmo pensamento. Eu sempre tive a ideia de que numa guerra, os comportamentos mais baixos, mais egoístas, esses comportamentos que levam eventualmente à degradação e à corrupção, eu tinha a ideia que esses comportamentos poderiam ser tolhidos temporariamente em prol do bem maior, da vida dos cidadãos, da vida dos colegas, dos amigos, dos vizinhos, durante uma guerra. Mas infelizmente parece que não é o caso. Infelizmente, ele constatou isso, e agora eu também, que mesmo em tempos de guerra, existem seres humanos com um padrão moral tão baixo, que eles não hesitam em mentir, roubar, desviar recursos que vão comprometer a vida de outras pessoas. Infelizmente essa é a realidade, ele pelo visto descobriu isso e eu também. É triste, né? Mas para o nosso objetivo hoje aqui, eu tenho outro bem mais didático, que é esse aqui. A mancha da Ucrânia. Os ucranianos enfrentam uma guerra dupla. Um escândalo de propinas no valor de 100 milhões de dólares abala Kiev, envolvendo altos funcionários e testando a liderança de Zelensky. Pessoal, esse artigo, como outro, eu encontrei e torcia para que fosse desinformação e que essa mulher fosse apenas uma ativista disfarçada de repórter. Mas, infelizmente, de novo, também não é o caso. O nome da pessoa que escreveu é Diane Francis e olhe só parte do currículo dessa moça. Francis é especialista em Vale do Silício, tecnologias do futuro, geopolítica, energia, negócios e crimes do colarinho branco. E escreveu 10 livros sobre corrupção governamental, fraude empresarial, lavagem de dinheiro, política, imigração e economia. São assuntos bem densos, né? Não é apenas isso, olha só, tem mais. Ela ganhou inúmeros prêmios nacionais de escrita, recebeu 3 doutorados honorários e em 2019 foi agraciada com o prêmio Amigo da Ucrânia Trisub. Esse prêmio, pessoal, é um reconhecimento que os ucranianos dão às pessoas ou organizações, empresas, que tenham apoiado a Ucrânia de maneira robusta, de maneira significativa. O Trisub é aquele tridente que é o brasão de arma deles. E por que eu falei tudo isso, pessoal? Eu escrevi para deixar claro o nível da pessoa que escreveu o artigo que a gente vai ver. É uma profissional, uma repórter de altíssimo nível. E tudo que ela fala ali, a gente tem que levar muito a sério. Então, voltando para o artigo original.
A mancha da Ucrânia. Os ucranianos estão em guerra com a Rússia há anos, e agora o país enfrenta uma guerra interna contra algumas das pessoas que foram encarregadas de protegê-lo. Um escândalo envolve o presidente Volodymyr Zelensky e o governo. Não se trata de mais um caso de corrupção pós-soviética, mas de um esquema de propina de 100 milhões de dólares que envolve membros do governo, fornecedores da área de defesa, etc. Em 11 de novembro, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia, o NABU, revelou os crimes. Prisões foram efetuadas, renúncias exigidas e nos bastidores, o NABU também ameaçou divulgar mais informações caso os políticos protelem, tentem cobrir ou interferir em seu trabalho. O presidente Zelensky não está diretamente implicado, ainda bem, né? Mas a corrupção está dentro da sua casa e respostas e ações imediatas são necessárias. Ele prometeu que os culpados serão punidos. Aqui o primeiro ponto positivo de todo esse escândalo. Há outro ponto positivo que eu vou falar depois. Aparentemente, o Zelensky não participou dessa bagunça, correto? Bom, vocês não têm ideia do quanto eu torço para que isso seja verdade, tá? E eu torço muito, mas muito mesmo, para que o Zelensky seja inocente. Até aqui, pelo menos, ele é. Continuando. A investigação sobre o crime de colarinho branco recebeu o apelido apropriado de Operação Midas e abalou Kiev e seus aliados. Durante 15 meses, os investigadores ucranianos têm vindo a reunir provas através de apreensões, interrogatórios, buscas e informações obtidas a partir de milhares de conversas gravadas. Pois é, pelo que se vê, como a gente já disse, o escândalo é real e a investigação é bem robusta. Não é um trabalhinho meia-sola de algum procurador desafeto do governo ucraniano que monta um dossiê repleto de furos e vai lá vazar para a imprensa. Aparentemente, a investigação foi muito bem feita. Agora, os ucranianos descobrem que alguns membros da sua classe política têm desviado dinheiro destinado a manter eletricidade e mísseis em funcionamento. Bom, isso deixa pior algo que já era horrível, né? Não basta roubar, tem que roubar de setores críticos que atingem diretamente a vida de civis e de militares. Não é fácil. Pelo menos 3 dos 8 acusados até agora são ex-associados próximos ou aliados políticos de Zelensky. Mais cabeças rolarão e Zelensky permanece no cargo, considerando um plano proposto por partidos de oposição para criar uma coalizão ou um governo de unidade. Bem, a gente viu antes que o Zelensky aparentemente não está envolvido, mas isso não anula o fato de que pessoas muito próximas a ele foram acusadas desses crimes. Isso, sem dúvida, respingou nele, enfraqueceu o Zelensky politicamente e talvez agora ocorra uma união de forças no entorno do Zelensky com partidos de oposição buscando manter a governabilidade do país. É o preço a se pagar, correto? Continuando. Zelensky também está sob pressão para colaborar ou corre o risco de seu orçamento não ser aprovado essa semana e o governo cair. Até mesmo alguns membros do próprio partido de Zelensky estão descontentes com a situação. Os aliados e doadores ocidentais estão alarmados. A Casa Branca manteve-se em silêncio inicialmente, mas o chanceler alemão fez um alerta contundente. Resolva isso imediatamente ou corre o risco de perder o apoio. Verdade. Pois é, a situação não é fácil, não é bonita nem barata e tudo isso pode custar muito caro para a Ucrânia. Porém, como já aconteceu antes, em outras ocasiões, às vezes surge no meio desses artigos, algumas frases que não recebem o devido destaque. Olhem só então o que perguntou o primeiro-ministro das Finanças da Lituânia. Talvez a confiança esteja abalada, mas que outra opção temos? A Ucrânia protege heroicamente a Europa de Putin e todos sabem que o continente é o próximo alvo dele. Pois é, a pergunta é muito pertinente. Qual seria a alternativa diante desse caso? Seria, por exemplo, abandonar a Ucrânia? Seria parar o envio de ajuda militar e financeira até que as investigações e o devido processo legal tenham resolvido o caso daqui a alguns anos? Seria, de repente, forçar a renúncia do Zelensky? Qualquer que sejam essas opções, todas elas são bastante perigosas, pois todas elas favorecem os russos. Qualquer interrupção na ajuda, qualquer quebra da união dos países, qualquer troca de governo radical vai reduzir o ímpeto ucraniano, vai reduzir o ritmo de destruição das refinarias e vai dar fôlego ao Putin para continuar essa guerra. Todas as opções são ruins para a Ucrânia e boas para a Rússia. Continuando aqui no finalzinho, naturalmente o Kremlin também se manifestou e o porta-voz do Putin anunciou que os contribuintes ocidentais estavam tendo seu dinheiro roubado pelo regime de Kiev. Ironia, né? E o regime russo falando em corrupção na Ucrânia é como ver o Cascão criticando a sujeira do Cebolinha. Continuando aqui adiante, pessoal. As revelações abalaram os ucranianos, líderes militares, aliados europeus. Pior ainda, 2 outras investigações sobre supostos casos de corrupção continuam em andamento, envolvendo contratos superfaturados de aquisição militar. Politicamente, o cenário mais provável nas próximas semanas é a formação e estabilização do governo pela coalizão política proposta entre Zelensky e partidos de oposição, excluindo o de Yulia Tymoshenko e outros com inclinação pró-Rússia. Perfeito. Esse é o preço político a se fazer. Talvez tenha que ser pago. Vamos fazer um governo de coalizão,
Mas pelo menos o Zelensky tem uma força política muito forte ainda, a ponto de poder propor uma colisão nova para superar essa crise, deixando de fora partidos com inclinação pró-Rússia. Continuando. O único ponto positivo que surgiu dessa crise, na verdade, não. O outro ponto positivo é que o Zelensky aparentemente não está envolvido. O único ponto positivo que surgiu dessa crise é que ficou evidente para todos que as instituições anticorrupção da Ucrânia funcionam. O NABU, Escritório Nacional Anticorrupção, e o SAPO, Procuradoria Especializada em Anticorrupção, passaram 15 meses investigando o esquema. Realizaram grandes operações, gravaram centenas de pessoas, indiciaram 8 réus e descobriram irregularidades em altos escalões. Como jornalista que passou anos ajudando pessoalmente os combatentes de corrupção na Ucrânia, posso afirmar que essa é uma conquista incrível. Bom, pessoal, então é isso por enquanto. Infelizmente, há uma crise na Ucrânia, não é desinformação russa, essa crise é grave e exige atenção redobrada, mas há boas possibilidades de que a nação ucraniana vença mais essa dificuldade. Eles já vêm fazendo isso há bastante tempo. Vamos dar tempo ao tempo, vamos acompanhar o desenrolar da situação. Da minha parte, eu vou torcer demais porque o Zelensky continue sendo considerado inocente, mas se ele tiver envolvimento, eu vou ser obrigado a falar com tristeza disso no canal. Mas eu tenho fé que não, tenho fé que ele é inocente. E por fim, eu acho que a situação da Ucrânia vai evoluir de maneira positiva, e no futuro a gente vai olhar tudo isso como um capítulo ruim da história ucraniana. Certo, pessoal? Obrigado por terem assistido o vídeo, deem um like, deixe dúvidas e opiniões nos comentários, e até a próxima! Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?